Seja bem-vindo a mais um Comente Bíblia e hoje nós iremos falar aqui sobre a última aparição de Cristo e a sua ascensão. Bom, o primeiro texto você vai encontrar em Marcos capítulo 16, só versículos 19 e 20, tá? Onde vai falar assim, ó. Depois de eles terem falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Olha que coisa importantíssima a gente saber a ordem cronológica das coisas. E agora já é um outro momento, essa última parte que é um outro momento em que ele estava só com os 12, e nós vamos ver outros textos que nos deixam entender mais detalhes sobre isso. Diz que os discípulos saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com ele, confirmando a palavra com sinais. Então a primeira pregação a respeito de Jesus não tinha muito a ver com o que estava escrito na Bíblia deles, no caso do Velho Testamento, não. A pregação aqui era o seguinte: olha, nós somos testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e então o Senhor com eles, né, ele testificava dessa verdade, certo? O Senhor cooperava com eles, fazendo com que os sinais acompanhassem eles. Então quando Jesus fala que esses sinais seguirão os que creem, ele na verdade está dizendo o seguinte: eu vou estar com vocês. É a parte final do que ele diz, né? Todos os sinais, ele vai falando que vai estar conosco, quando fizermos discípulos, quando ensinarmos eles a guardarem as coisas que ele tem ordenado. Porém, os sinais só acontecem porque Jesus está conosco. O segundo texto desse mesmo evento está em Lucas 24, dos 50 ao 53, onde diz assim: olha, tendo-os levado até as proximidades de Betânia. Você lembra quem é que morava em Betânia? Lázaro, Marta e Maria. Era a base missionária do Senhor Jesus, mais próxima de Jerusalém, certo? Então aqui é o local exato, né, onde Jesus foi levado aos céus. Ele foi para a casa de Lázaro. Ele deixou esse mundo aqui, né? Ele foi levado aos céus, vamos dizer assim, no terreirão da casa do Lázaro, tá ligado? Ele foi lá às proximidades de Betânia, ele ergueu as mãos, abençoou os 12, tá? E ainda estando a abençoá-los, ele os deixou e foi levado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Diariamente eles iam para o templo, na verdade, no pátio do templo, local onde o profeta Jeremias ficava, né? Pátio de Salomão, pórtico de Salomão. Um terceiro texto você vai ver em Atos, capítulo 1, versículo 9 a 12, diz assim, ó: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Se eram anjos, vieram em forma corpórea humana, tá? Não veio em formato de anjo, não. 2 homens. Versículo 11 diz que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Betânia era uma aldeia que ficava entre o Monte das Oliveiras, ou no final do Monte das Oliveiras, seguindo para Betfagé. Tá? Betfagé, Monte das Oliveiras, Monte do Templo. Ok? Então veja bem, aqui não se trata de muitas pessoas, mas dos 12 que estavam ali com eles. Eles voltaram então para casa, onde eles estavam. Virou a base missionária dos 12, né? Dos 11. Né? E dizem ser a mesma casa onde o Senhor celebrou a última ceia. Dizem até da possibilidade de ser a casa da mãe do João Marcos, que é o discípulo de Pedro, João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. O apóstolo João, no capítulo 21 do seu Evangelho, versículo 25, diz que Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos com todos os feitos de Jesus, né?
E João capítulo 20, versículo 30 e 31, vai dizer assim: Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes sinais, estes foram escritos para que vocês creiam. Creiam o quê? Creiam que Jesus é o Cristo. Creiam que Ele é o Filho do Deus vivo, no caso. E crendo, tenham vida em seu nome. Bom, a Bíblia aqui em ordem cronológica, a página 1143, tem um quadro aqui de cronologia, eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha aí, tá bom? Quando fala-se aqui, por exemplo, que da aldeia de Betânia, casa de Lázaro, até Jerusalém, ou até o muro, o Monte do Templo, ali, era 1 quilômetro. Em algumas traduções diz que é jornada de um sábado. Né? Nós estamos indo agora para uma outra parte muito importante na Bíblia cronológica, que é a página 1144, onde se dá início ao ministério de Paulo e de Pedro. Esse é o ano 29 depois de Cristo, tá? E aí a história desses ministérios vai entrar aqui a história da igreja, tá? O ministério todo de Pedro, de Paulo e Pedro, tá? É um período que vai aqui do ano 29 até o ano 67 depois de Cristo, tipo até a morte deles dois, né? Ano 67, até a destruição de Jerusalém, destruição do templo, profetizada por Jesus, tá? E nessa página 144 nós vamos ver sobre os primeiros registros da igreja primitiva em Jerusalém. O primeiro tema aqui é da ressurreição até o Pentecostes. É um período de 50 dias. Conte bem comigo para você entender bem esse período. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E em Atos, Lucas diz que ele ficou aparecendo aos discípulos no espaço de 40 dias. 40 mais 3, 43. Então, da ascensão de Cristo, a gente acabou de ler agora, até a descida do Espírito Santo, são 50 dias. É o dia de Pentecostes, ou da outorga da lei. Nós estamos falando aqui em Pentecostes, e as pessoas já têm aquela ideia de pentecostal, mas aqui o Pentecostes histórico é cultura judaica. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, era comemorado o dia da outorga da lei até hoje, né? Então, no mesmo dia em que o Espírito Santo desceu, também é o dia em que os judeus comemoram a entrega da lei, a outorga da lei, quando Moisés desceu lá do monte com aquelas tábuas da lei, tá ok? Bom, Atos, capítulo 1, versículo 1 e 2, depois você pula lá para o versículo 13 e vai até o 26, vai falar desse período da ressurreição, Pentecostes. Atos 1 vai dizer assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Aqui é Lucas, né, está dizendo, olha, o primeiro livro, no caso é o Evangelho de Lucas, foi escrito para Teófilo. No primeiro livro meu, eu escrevi aqui aquela parte onde de tudo que ele fez e ensinou para os seus discípulos, até o dia em que ele foi assunto aos céus. Versículo 13 de Atos 1 diz assim, que quando chegaram, de onde? De Betânia, eles chegaram da aldeia, lá da casa de Lázaro, local onde Jesus subiu aos céus, foi lá em frente à casa de Lázaro, provavelmente. Porque Jesus não queria se despedir-se só dos 12, ele queria também abençoar os seus amigos mais próximos, né? Fora daquele grupo. Eu nem sei por que Jesus não incluiu, né, Lázaro. Eu acho que foi para ficar claro para nós uma coisa. Amigo é amigo, discípulo é discípulo. É diferente, tá? Jesus amava Lázaro e suas irmãs, mas discípulo mesmo é outra coisa, né? Então, Lázaro não estava nesse grupo de 12. Mas Jesus quis subir ao céu, indo para um lugar todo especial, onde ele era amado e acolhido. Sempre que ele vinha da Galileia, ele ficava lá na casa do lado. Ok? Versículo 13 diz que eles chegaram lá da casa do Lázaro, Atos 1:13, chegaram e subiram ao aposento onde estavam hospedados. Olha que casa medonha, viu? De grande, né? Cearense, quando quer falar com uma coisa, a expressão de exagero, tem que falar medonho, medonha, né? Casa grande, medonha. Olha quem estava lá. Chegaram e subiram aos aposentos. Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, que em outro lugar aparece como Natanael. Esses primeiros 7 foi listado aqui, os mesmos 7, é o que eu acho, os mesmos 7 que estavam lá na Galileia, naquela segunda pesca maravilhosa. Eram esses 7, né? Eu creio que eram esses 7. Tá bom? Depois, Mateus, Tiago, filho de Alfeu,
Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Então eles estavam lá, nessa casa, hospedados lá. Versículo 14 diz que eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, estava lá com os irmãos dele. De novo os irmãos dele, Tiago, José, Simão e Judas. Não menciona as irmãs aqui, mas se você procurar em Mateus capítulo 13, do versículo 55 ao 56, né, você vai ver a lista de irmãos que Jesus tinha e fala em todas as suas irmãs, certo? Versículo 15 diz: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas, né, somando homens e mulheres, 120 pessoas. E aí ele diz assim: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Bom, que caso é esse? Cabia 120 pessoas? Não, irmãos. Eles estavam hospedados lá, os 12, tá? Mas quando fala assim que eles se reuniam em oração com as mulheres, isso era no pátio do templo. No pátio tem um pátio das mulheres, um pátio dos homens, mas eles se reuniam no pátio do templo. Todos os dias eles iam orar ali, certo? Versículo 17 diz assim: ele, Judas, foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério, porque, prosseguiu Pedro dizendo, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. Está no Salmo 69, versículo 25. E ainda está escrito também nos Salmos: que outro ocupe o seu lugar. Isso é o Salmo 109, versículo 8. Esse outro ocupe o seu lugar, essa palavra lugar, na verdade, seria traduzido como outro ocupe o seu episcopado, seu lugar de bispo, seu lugar de pastor aqui conosco. Versículo 21 diz assim, Atos 1, 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Na verdade, todos os discípulos eram, mas o que Pedro está dizendo aqui é que Jesus tinha deixado um grupo de 12, então esse número teria que ser completo de novo, inteiro, né? Versículo 23. Então indicaram 2 nomes, prestem bem atenção. Aqui não fala que eles fizeram propósito de jejum e oração antes, não. Eles indicaram 2 nomes para preencher a vaga do Judas. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Quer dizer que tinha 2 homens, pelo menos aqui, que estavam junto com o grupo de Jesus, desde a época do batismo de Jesus até a hora que ele foi assunto aos céus. Que legal. Embora não fosse apóstolo, estava ali perto. Versículo 24, diz assim: depois que escolheram, nós fazemos isso, né, irmãos? Nós escolhemos, olha, papai, eu quero isso aqui, agora o senhor vai me dar? Eu vou orar para que o senhor aprove. Isso não é certo, mas quem sou eu para julgar essas coisas, né? A igreja que era puramente judaica, o comportamento dela aqui no início era totalmente diferente do início da igreja, por exemplo, onde futuramente nós vamos ver Paulo e Barnabé, né? Antioquia, tá bom? Primeiro eles escolheram esses 2 nomes, depois eles oraram ao Senhor, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tendes escolhido. Ora, quem escolheu não foram eles? Eles escolheram. Qual desses 2 o Senhor tem escolhido? Quer dizer que eu escolhi 2, digo: Senhor, agora me aponta qual dos 2. E se Deus quisesse um terceiro? Né? Eu teria que ter orado antes. Eu acho que o recomendado seria isso. Mas, quem sou eu para tentar colocar as coisas no seu lugar, ainda mais quando se trata de coisas do passado? Não tem como mudar o passado, né? Mostra-nos qual desses 2 o Senhor tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o seu próprio lugar. Né? Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então, que bênção, que Matias foi agora então acrescentado ao grupo, e que voltou a ser um grupo formado por 12. Mas o Matias não aparece mais nem na história, nem na Bíblia, nem em canto nenhum. A gente não tem informação alguma sobre Matias, sobre como ele viveu, onde que ele morreu, onde que ele trabalhou, nada. Não temos nenhuma informação sobre este Matias, tá bom? Sobre Paulo, no entanto, nós vamos ver muita coisa, tá? Inclusive a maior parte do Novo Testamento vai ser escrito por ele. Bom, no próximo vídeo a gente dá continuidade. Fica comigo. Se não é inscrito, por favor, se inscreve aí e divulga o nosso trabalho. Jesus, valeu.